Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação. Primeiro a gente tem aqui a caixinha de perguntas. Veio 2 perguntas aqui, que é do Lip FS Santos e do BTOFM. Que era do Lipe Paiga. Parecia, né? Essas 2 perguntas, vocês mandam lá no Me Ajuda Automais que a gente responde. Mas o Lip perguntou se o Onix Plus Premier... Onix Plus Premier 24 vale Fisk, a pena. Inglês e espanhol é Fisk. Ele perguntou se o Onix Plus Premier 2024 vale a pena. Lá no Me Ajuda Automais a gente te ajuda com isso, mas Isso aí. é um carro que vale a pena. É um bom carro. Mas eu acho que tem alternativas melhores. E o BTOFM falou se o Tigo 5X Pro Max Drive por 150 mil vale o investimento ou não. O Tigo. 5X Pro Max Drive. Ah, O 150. Caoa Sherry Tigo Tigo 5X Pro Max Drive. 3 linhas de nome. Respondido, né? Já respondido pela Camila. Agora vamos fazer as perguntas mesmo que vocês mandaram na caixinha de perguntas. Depois, Carlos, que você ficou encrencando com a gente falando que a gente não responde no chat, a gente responde o chat sim. E o W Marotti falou que agora o podcast não responde mais o chat. A gente responde sim. Calma. É que vocês estão sem tenha paciência, gente. É, a gente deixa pro final É que essa o Carlos parte. perguntou aqui sobre A 2 gente tem que carros. manter a audiência. E 2 carros bem diferentes, pra falar a verdade. É, a gente já vai responder. Isso aí. Vamos primeiro que essa pergunta Vou foi anotar direcionada à senhora. Ih, A gente vai fazer a pergunta primeiro, Vamos depois fazer. faz o ajuda. É, hoje a gente inverteu a ordem, Beleza, porque o manda papel bala. tava aqui. Só vai, né? Não, é bom porque você chamou também essas 2 outras perguntas pro ajuda. Pro né? ajuda, exato. Depois o pessoal mandando me ajuda. Mas por isso que a gente vai mandar as perguntas Boa. agora. Porque também o pessoal lá da audiência tá reclamando. Ó, o senhor Nicos12 perguntou para Camila Camanzi qual foi a maior loucura ou treta automotiva que você passou. Com um clima meio Raul Gil na pergunta. Pra quem você tira o chapéu. é. cara, teve uma... Não foi uma loucura, foi um acidente. Eu contei hoje, porque me veio na cabeça. Contei hoje pro Léo, que ele Foi. me deu carona, que eu tava num test drive. E tem um conterrâneo seu, o Thales Fiuza, falou que é de BH e adora vocês e mandou um coraçãozinho. Um beijo. Obrigada. A gente tava num test drive com 4 pessoas e todo mundo conversando e tal. E aí tinha uma entrada, uma alça, aquelas alças de retorno, que tinha que entrar e ninguém viu, alguém viu em cima da hora. Tipo, é ali. Só que eu tava um pouco rápido, porque é estrada. Então eu diminui a velocidade, mas não o suficiente. Fui entrar e rodei com o carro. Putz. E aí rodou. E eu lembro de ver em câmera lenta, assim, os piquetezinhos que tem com as setinhas, né, da curva. Eu falei, puta, eu vou arregaçar o carro. Não peguei nenhum. E rodei, todo mundo ficou aqui, ó. Acabou o assunto no carro, né? Todo mundo aqui. Aí o carro parou e fez assim. Não era pra testar. E eu saí como se nada tivesse acontecido aqui, ó. Tranquilo. Tudo bem. Mas não passava Ninguém Wi-Fi, né? Ninguém falou a mesma palavra no carro, engraçado. Né? Acabou o assunto, uma coisa. E de treta, teve uma vez que um assessor de uma marca, a gente fazia um quadro com dados de ficha técnica comparativos no carro. E aí, tipo assim, dava um ponto para cada um que ganhasse, mas o foco não era sobre o ponto, era pra pessoa ver os itens e tal. E por causa de 0,1 polegada da multimídia, um assessor me ligou para encher o meu saco. Meu Deus. Juro por Deus. Porque o carro da marca dele tinha perdido por causa desse ponto. E porque a multimídia tinha 10,1 polegadas também, e não só 10 polegadas. Aí eu fiz assim. Mas na sua ficha técnica oficial, que tá no... Sua oficial, tá escrito 10. Não, mas tem 10,1. Eu falei, e eu sou obrigada a saber? A sua informação oficial, só que ele me ligou me esculachando. Oxi. Me esculachando, tipo assim, brigando comigo. Não, mas não tem condição, não sei o quê. Porque o motor não é 1.0, é 0,99. Perfeitamente. Geralmente na ficha técnica tá escrito 0,99. Se você colocou, não sou obrigado, não posso fazer nada. Só que ele me tratou de jeito, eu falei assim, aqui, você não tá falando com a secretária, com a estagiária, com não sei quem, mesmo se tivesse, tem que ter educação. Nossa, foi horrível, por causa de 0,1 polegada da multimídia. Ah, é sacanagem. Quem nunca tomou esculacho de assessor Ô, que gente. passou do ponto, né? Pois é. Não, meu pai, eu contando pro meu pai, meu pai assim. Mentira. Falei, jurei, eu fui ligar, que aí ele virou pra essa, assim, eu vou ligar pro seu pai. Eu falei, pois pode ligar, porque eu não sou secretária dele e ele vai te falar a mesma coisa. Seu pai que eu tenho, você tá doido? E assim foi feito, ligou meu pai, deu um esculacho nele também, falou, tá doido? Perdeu.
aceita, você não coloca, já até perdeu lá. Como se fosse a coisa mais Como importante se fosse do mundo. mudar a cotação do Sabe? dólar. 10 polegadas, 10,1. Fofocas automotivas. Próxima pergunta, aqui. Léo. Vamos lá. Essa daqui do Daniel? É. Daniel Victor 515. O mercado de carros a diesel aqui no Brasil não deu certo por qual motivo? Aí depende, né? Não é que não deu certo, É. agora tá em baixa, né? Exato, Eu já vou mas, pro outro né? ponto. Não é, na verdade, não deu certo porque a lei não permite ter carros de passeio a diesel. E isso desde os anos 70. Aí quando você olha carros que podem ter diesel, caminhonetes diesel e SUVs com tração 4x4. E que carrega uma tonelada. Né? Tem toda essa legislação. Que caminhonete média hoje não tem motor a diesel. Inclusive as que tinham motor flex abandonaram. Né? Exato. O mercado diesel dá muito certo em carros de grande porte e É. que podem receber esse tipo de motorização. Talvez ele quis dizer, porque, por exemplo, na Europa tem muito carro diesel compacto, né? É que aqui não pode por causa da lei. Exato, mas aqui a lei sempre vetou, e aí também começou a questão, principalmente depois do Dieselgate, começou a questão de, na Europa também, começarem a não Abandonar. ver tão bem assim os carros diesel, embora continue saindo, né? Sim. Mas, pô, carro diesel polui pra caramba, né? Na realidade que a gente vive também já não faz mais tanto sentido, né? Mas na Europa também tem muito carro velho, né? A frota europeia Isso. é muito velha. Também. Esse é o problema lá Esse da é o Europa. problema. Então, não deu certo em carro pequeno, porque a lei não permite, mas caminhonete tá aí, né? Pra provar o contrário. Provando E que só continua dá certo. vindo, né? é. Continua vindo. Ó, o Matheus CT Nutricionista falou: a Honda errou com o ZR-V, vai ser um fiasco como o Civic G11. O Civic não é um fiasco, agora eu fiquei bravo. O que aconteceu foi que a Honda teve problema de trazer lote para o Brasil. Eles trouxeram um lote pequeno, podiam vender em apenas algumas concessionárias selecionadas. Esse lote esgotou muito mais rápido, então o Civic vendeu bem no primeiro mês, depois sumiu. E agora estão trazendo Derrubaram lotes alguma coisa mais regulares. Mas a questão do ZR-V é outro ponto, aí eu vou deixar para vocês. Exato. Que eu não dirigi ele. Então, eu gostei, eu tava até falando com a A Cacá gente disso. comentou isso. Eu gostei de andar com ele, achei que ele é gostoso pra dirigir, parará. Só que quando eu vi o preço e o design dele não é muito favorável em alguns pontos. Ele né? é feio! Ele é muito feio. Eu não achei tão feio, mas assim, ele... Dependendo do ponto que você olha, ele fica meio esquisitão. Eu olhei ele ao vivo num shopping, era um preto. A luz Aham. não tava ajudando, eu achei ele meio derretido. Isso, E aí eu não tem, gostei. Ele A boquinha tem dele assim, ó. E a traseira também dá essa impressão de E ele não tem derretido. uma linha muito bonita. E o HRV é lindo, e o Então, CRV é lindo. Aí É o você que vê a o Cacá ZRV, você falou, fica meio... Ele contrasta, ele é um contraste muito grande perto dos outros Eu carros. acho, ele não faz sentido, na verdade, na linha, se você olhar, porque ele chegou com menos coisa que o HRV, menos potente, é feio, não tem tanta Não tem coisa, turbo. e é mais caro. É. Ele não faz sentido na linha. Um negócio que eu não entendi Ele dele, com 1.5 turbo ia ficar mais interessante. Ia ficar legal pra caramba. Mas também ia ficar mais caro do que já é. Exato. Então, ele já é Talvez. mais caro que o HRV, Sim. e aí não tem nem uma saidinha de ar pra quem vai atrás, entendeu? Ah, não, mas eles falaram que embaixo do banco traseiro tem um difusor de ar que refrigera, lá, lá, lá. É igual o Isso pode- ventilador da Aircross, que não ventila Isso. nada. Isso pode funcionar nos Estados Unidos, né? No Brasil é meio tenso, principalmente pro norte e nordeste, né? Sim. Então, é um carro que é o que muito que a Cacá falou mesmo. Eu acho que ele ficou meio perdido ali. Pra mim, se ele chegasse custando 180 mil, tava ok, assim. Dava pra brigar melhor. Ainda mais porque eles estão mirando os principais concorrentes, os mais vendidos. E disseram que ia fazer volume. E disseram que ia fazer volume, exato. Mas eles queriam vender 1.000 por mês, né? Eu acho que talvez não vendeu 1.000 desde que lançou, né? É porque também eu acho que no caso dele, pra esse segmento de SUVs médios, por mais que a maioria vá comprar o Touring, tinha que ter pelo menos um EXL. E até um EX. Pra fazer mais Pra chamar preço. também, né? Porque... Mas aí ia fazer menos sentido ainda com o HRV. Não, eu concordo, mas imagina só a situação. Você tem um EXL, que não é pra vender tanto esse carro, é pra chamar pra pessoa pra ver na concessionária, ó, sei lá, que custa 199.990. O EXL, aí ele vai ver o Touring, vai se interessar pelo Touring. Não é uma versão pra venda, é uma versão pra chamar pra concessionária, como um Mas o monte cara de vai marca na faz. concessionária, ele vai ver o HRV. Que você vai ter mais coisa. Esse é o ponto, não ia fazer sentido também. O cara vai lá pra ver os RV, mas ele vai ver o HRV, que tem motor turbo, que tem mais equipamentos, que tem a saída atrás. Ele vai levar o HRV. Engraçado, né? O ZR-V é um carro necessário na linha da Honda pra fechar o gap O entre o buraco CR-V aqui, né? e o HRV. Mas, Porque cresceu muito. mas talvez aquele carro não rolou. Podia ser... Mas eu acho que pra mim, tá? Eu posso estar errada. Eu acho que esse gap cresceu muito porque a Honda tá querendo virar Audi. Porque o CR-V foi pra um nível além. É que o tamanho do CR-V perto do HRV tem uma distância muito grande. Ele é muito Sim. grande.
Por isso que eu acho que o ZR-V faz sentido, mas não Mas esse. tá, o ZR-V, pelo menos aparentemente, números ele é bem nesse gap, mas aparentemente também, você olha o HRV, eles parecem do mesmo tamanho. Então, não tem, não justifica, entende? Exato. Na foto dá muito essa impressão Né? mesmo. A não ser que você coloque um do lado do outro. Isso. Tanto que o ZR-V nos Estados Unidos chama HRV e substituiu o HRV. Exato, Isso. exato. Eu acho que ele ficou um pouco perdido, sabe? É um carro gostoso de dirigir e tal. Sim. Mas eu acho que ele tem esses pecadinhos, tipo, não tem a saída, falta alguma coisa, o painel não é totalmente digital, sabe? Quando Eu você vai acho que é um carro somando que não faz tudo, sentido. a central não é tão legal, que nem do Civic, por exemplo. Quando você vai somando tudo, você fala, puta, Assim, não cara. é um carro ruim, é um carro Isso, legal, é um carro mas bom. é um carro que não faz sentido dentro da linha da É um carro que tá perdido e Então, precisa, tá perdido, né? é isso. Pra mim, se custasse 30 mil a menos, era muito melhor. Quando eu fui no evento dele, eu falei que ele era o iPhone dos carros. Porque o iPhone tem muito isso, assim, de querer, né, ter aquele patamar. Tipo, ele faz tudo muito bom, mas custa muito mais que os rivais. Eu gostei muito desse título. Ele tem algum diferencial, mas algum outro rival também tem, sabe? E eu acho que a Honda, ela tá muito nessa vibe. Ela quer muito ser a Apple dos carros, né? Sim. Ó, Concordo plenamente. vamos lá. Próxima pergunta do Leon Rod. Na sua opinião, qual seria o modelo atual com má fama injusta? Eu tenho na ponta da língua, cara. Caramba, a gente já falou disso. Já falamos isso. O carro que tem má fama injusta, Jeep Renegade. Porque o carro é um tanque de robusto. Concordo. Só que a galera faz vídeo do 1.8 4x2 atolando na praia. É óbvio que aquele carro era manco, bebia pra caramba e é 4x2. Você não vai conseguir. Qualquer carro vai atolar na areia. Ainda mais assim, se você pegar um motor. Uno não. É, o Uno Uno. escada, não. Nem a pau. O Uno tirando o Uno. Mas você pega um motorista que é cabaço, ele vai conseguir atolar até um Wrangler. Sim. Então, assim, como tem muito Renegade, tem muito motorista. E a quantidade de motorista cabaço é grande, então Tanto que acaba você fazendo vê essas vídeo coisas. de Wrangler atolado e nego passando de Fusca milhão do lado. Né? Então. Mas isso daí que você falou do Uno é muito real, porque às vezes a gente fazia alguns rallies aqui com a equipe de produção. Cara, a gente passava numas trilhas muito difíceis. E o Uno ia. E você chegava lá em cima, tinha ou um Uno ou um Fusca. E aí você olhava e falava, cara, como que esses carros chegaram aqui se a gente tá num 4x4, tá com dificuldade? Vou mandar Mas- um meme pra vocês me lembrem Por favor. do Uno. Mas, respondendo a pergunta do nosso querido Leon, eu acho que qualquer francês. Justíssimo. Porque os carros mudaram Atualmente, muito. É outra, sim, outra é concepção. outra concepção. A E as Renault- pessoas ficam presas numa coisa que ouviu, que não sei o quê, de Isso. anos atrás e não dão chance, né? Peugeot 7 era uma merda? Era uma Sim. merda, mas agora não é mais. Exato. Hoje mudou, né? E a Renault Outra sempre empresa. fugiu um pouco disso, né? Sim. Mas a Renault, beleza, teve lá os projetos Dacia e tal, agora tá tentando voltar a ser Renault, né? Mas principalmente Citroën e Peugeot, cara, na boa, os projetos novos são muito melhores do que eram outra antes. empresa. É outra empresa, eles estão com outra Sim. filosofia. Vamos pra última pergunta antes do Bora. Me Ajuda, porque o tempo tá ficando apertado hoje. A gente ainda tem o Me Ajuda. Essa é A rápida. Júlia Carol Campelo. Explica a diferença dos carros híbridos HEV, PHEV, MHEV. Vamos lá, Júlia. Vou até instalar aqui os dedos. Isso Rapidinho. aí. MHEV. E tem a ver com algumas perguntas que estavam fazendo aqui no chat. Sim, por isso que é bom a gente responder essa. Por isso Isso. que essa aqui até foi selecionada. MHEV é Mild Hybrid Electric Vehicle. Ou seja, híbrido leve ou semi-híbrido ou híbrido de 12, 48 X volts. Você Híbrido fake. que muita marca chama de híbrido, não é. Você troca o alternador e o motor de partida por um motor elétrico e adiciona uma bateria a mais. O que isso acontece? Reduz o esforço do motor a combustão e o motor a combustão pode ser desligado com um carro em velocidade constante. Isso ajuda a economizar combustível. Mas não pode ser considerado um carro híbrido. Porque para ser considerado um carro híbrido, precisa que o motor elétrico mova o carro. No MHEV ou semi-híbrido, isso não acontece. HEV é o tipo de híbrido. HEV, pelo amor de Deus. É o tipo de carro híbrido no qual você tem um motor a combustão e um motor elétrico, que podem trabalhar cada um por sua vez ou juntos. Ou um pouco mais um pouco mais o outro. Mas o motor a combustão move o carro e o motor elétrico move o carro. E não precisa carregar. E não na precisa tomada. carregar. Exato, essa é a parte mais Ele importante. carrega sozinho. Aí o PHEV é o híbrido plug-in. Mesmo esquema do híbrido anterior, só que você tem a possibilidade de carregar o carro. Qual que é a vantagem disso? As baterias são maiores e o carro consegue andar 50, 60, 100 km só usando a eletricidade. O motor a combustão ainda pode carregar as baterias, mas não necessariamente. Tem carro que usa toda a bateria e depois usa só o motor a combustão. Aí é um tipo de híbrido plug-in ruim, né? Porque tem um aí que a gente sabe que é isso. Roda 3 km e já acaba. Exato. Mas Como assim? as diferenças são essas, né? Como você pode pôr na tomada, você tem uma autonomia elétrica Isso. maior.
O plugin, ele tem esse lado interessante, né? Que muitas vezes se você roda só em perímetro urbano, por exemplo, você consegue rodar, às vezes, só um dia usando só o motor elétrico, né? Poupa combustível. E aí você vai pegar a estrada, você vai pegar a estrada aí e você usa. É bem legal. É isso. Ó, tiveram vários comentários interessantes aqui. O Muitos. Luiz Gustavo falou que o Renegade é um Uno bombado. Se o Uno tem uma ótima fama, tá ótimo o Renegade ser um Uno bombado. Quando o Renegade saiu, brincavam muito com isso. Chamavam Sim. ele de Uno Way bombado. Mas se o Uno é um bom carro... Então tá tudo certo. Ó, o Carlos perguntou o que a gente acha do Q5 S-Line 2019. Então, e depois ele perguntou Q5 S-Line 2019 é o Tiggo 7 Pro Max Drive 2024. Cara, aí é laranjas e maçãs. Cara, né? GWM Ravo H6 ou BioID Song Plus. Concordo. Porque Um Audi usado, qualquer carro premium usado a gente sabe como é que é. anote essa dica. Nada mais caro que um BMW, Audi, Mercedes, Volvo, Jaguar. Land Rover barato. Exato. Qualquer carro de marca de luxo. Esquecem que precisa manter. Não é só comprar, Isso. gente. Tem que manter o carro depois, tá? E manter o carro, o preço é 2024. Não E continua sendo um Audi, continua sendo Exato. um Mercedes. Não é porque você comprou um Audi de 120 mil que você vai ter manutenção de 120 mil. Não. Nunca. Quanto que é o novo? É 400 mil. Esse é o preço da manutenção que você vai ter nele. Então, nada mais caro do que um carro de luxo barato. Exato. Eu concordo plenamente. E concordo com as opções que você deu também. Pô, Vale a pena. É o meio termo do que o cara quer. Exato. Sim. Vale a pena conferir porque realmente são bons carros. Ó, o Hugo Ferreira perguntou se a Fiat não baixa o preço do 500 elétrico. Meu sonho. Não teria dinheiro pra comprar do mesmo jeito. É carro de imagem, eles não estão preocupados em fazer volume. Não vai baixar o preço dele. Vem lotes minúsculos no Brasil. E não tem nem... Mas Ele perguntou, né, se tinha alguma notícia, não tem nem informação. Tem só a notícia de que a produção na Itália deu uma parada Parou, porque tá exato. vendendo mal. É verdade, eles tiveram que Teve dar essa uma notícia. reamanejada ali na... Porque não tá vendendo tudo que queria, Pois né? é. Inclusive essa fábrica da Itália tá meio perseguida, né? Eu acho que eles fizeram marketing do 500 desde quando ele chegou muito errado e continuaram fazendo errado com o elétrico, porque é um carro de nicho, é um carro pra ser bonito, um carro moda, Isso. e eles não vendem assim, né? Ó, o Gabriel também perguntou se essa queda de preço vai chegar no Megane E-Tech. Não sabemos. O Megane também é mais recente, né? Sim. Então, ainda tá na fase alta do preço que a gente falou. Um belo carro. Tem mais alguma aí antes da gente migrar pro Me Ajuda? Cara, tinha uma aqui. Tinha gente falando do... Polity Cross? Que eu vi uma dessa aqui. Tem, é verdade. É o Gabriel também. Vocês aquele- acham que carros com Polity Cross no futuro ganham versão híbrida? Híbrida, acho que não, mas semi-híbrido sim. Semi-híbrido sim, principalmente de cross, né? É isso que eu falo. Não, tinha gente... Aqui é o Gabriel também. O Gabriel tá participando bastante hoje. Obrigado, Gabriel. Gabriel pelos- ganhou o prêmio de Isso. engajamento. que a Stellantis podia usar os PureTech ao invés do 1.0 Firefly. O problema é que aqui no Brasil, o 1.0 Turbo e o Firefly também já estava aí, né? Já estava em desenvolvimento. E aí, a partir do momento que vira tudo Stellantis, não fazia sentido eles trazerem o PureTech e gastar mais dinheiro com uma nova leva de motores, né? Então você usa o que já tem na prateleira. E tem outro ponto. Motor 1.0 paga menos imposto. Também. 1.2 Isso. pagaria mais imposto. Tem isso. O PureTech também era 1.2, né? E tudo projeto de desenvolvimento. As pessoas acham que é muito simples pegar um motor, colocar aqui, colocar... Nem Não, sempre, gente. Às vezes tem todo um desenvolvimento por trás que custa Que muito custa. dinheiro. Exato. Quando você abre uma Império Lager, a perfeição acontece. Porque a Império Lager tem 3 maltes importados e ingredientes altamente selecionados. Uma receita primorosa que segue com rigor a lei da pureza da cerveja. E um sabor especialmente marcante para os paladares mais exigentes. Afinal, se tem Império Lager, tá perfeito. Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação.